Que baita vitória do Botafogo hoje em cima do Cruzeiro no Mineirão. Uma partida muito boa e muito bem planejada taticamente pelo técnico Franklin Carvalho, que hoje venceu esse duelo em cima do Arthur Jorge. Franklin, que para quem não sabe, era o auxiliar do Arthur quando ele treinava o Botafogo. E o Botafogo venceu com a jogada de bola parada, coincidência ou não, o Franklin era quem cuidava das bolas paradas do Botafogo quando o Arthur Jorge era o técnico da equipe, e foi assim que o Botafogo hoje conseguiu vencer a partida com a bela atuação do menino Justino. Temos que destacar o jogo do Justino, mas não somente essa partida de hoje. Desde que o Justino assume essa vaga de titular no Botafogo, ele vem sendo muito constante. É um garoto que vem crescendo cada vez mais de produção, vem se soltando cada vez mais e adquirindo liderança nesse grupo do Botafogo, mesmo muito jovem. Parabéns ao Justino pela excelente atuação. Hoje o Franklin Carvalho mudou bastante o Botafogo taticamente para enfrentar o Cruzeiro. Ele vinha jogando já nesse 4-4-2 e ele até manteve teoricamente o seu time jogando assim taticamente, mas era um time do Botafogo muito híbrido, com alguns encaixes individuais de marcação que dificultaram muito hoje o jogo do Cruzeiro. Além do Cruzeiro estar sem o Matheus Pereira e sem o Gerson, sem o Gabriel Peck, que são desfalques muito sentidos, ainda no decorrer do jogo o Cruzeiro também perdeu o Sinisterra, e isso também faz diferença para a equipe mineira. Mas pelo lado do Botafogo tivemos o Variação jogando no gol, o Vitinho, o Justino, o Ferrarese e o Alex Telles formando aqui o quarteto de zaga. Danilo hoje jogando um pouco mais aberto pelo lado direito, e talvez isso possa explicar o Danilo que ele não tenha tido um rendimento tão grande assim. Ele era um jogador que era híbrido nesse time do Botafogo, ele podia marcar por dentro, mas também podia fechar uma linha de 4 na equipe, principalmente no segundo tempo. O Guinho e Medina sendo a dupla de volantes do Botafogo, os dois com muita obrigação de marcar, e o Medina com um pouco mais de liberdade de sair para o campo de ataque. O Matheus Martins muito bem taticamente no jogo de hoje, assim como o Arthur Cabral e assim como o Montoro. O Cruzeiro veio jogando em um 4-2-3-1, tentando suprir a ausência do Matheus Pereira, o Bruno Rodrigues jogando um pouco mais por dentro, o Marquinhos aparecendo como uma surpresa aqui, jogando como um ponta pelo lado direito, o Sinisterra como um ponta pelo lado esquerdo, Caio Jorge centralizado, Matheus Henrique, Lucas Romero, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas e o Fagner na lateral. E o Cruzeiro começou tendo a iniciativa como time da casa. O Cruzeiro tinha o Caio Jorge jogando como centroavante, o Bruno Rodrigues que se aproximava muito aqui do Caio Jorge e funcionava quase como um segundo atacante, até porque o Bruno Rodrigues não tem essa característica de ser um meia como o Matheus Pereira e organizar a equipe. E o Cruzeiro tinha o Marquinhos pisando muito por dentro, e até na entrevista no final do jogo a gente viu o Alex Telles falando que ele fez hoje uma marcação diferente. Sim, porque ele acompanhava muito o Marquinhos. Como o Marquinhos vinha muito por dentro, o Alex Telles estava acompanhando ele nesse encaixe praticamente individual, e assim foi no decorrer da partida toda. Para vocês terem noção, o Alex Telles encaixava até quando o Botafogo ia marcar o Cruzeiro um pouco mais pressão. O Alex Telles vinha e acompanhava o Marquinhos lá no campo de defesa quando ele vinha centralizar a jogada, com a intenção de abrir aqui o corredor para o Fagner. E o Fagner era marcado pelo Matheus Martins. Então tinha esse encaixe muito forte do Alex Telles em cima do Marquinhos, não deixando ele jogar. E era um Botafogo tendo essa abordagem de marcação muito próxima. O Arthur Cabral subia e fazia uma marcação aqui que era impedindo que essa bola entrasse no Fabrício Bruno. O Montoro se dividia entre saltar no Jonathan Jesus e marcar o Rojas também, e o Botafogo tinha no meio de campo o Medina, que encaixava em um dos volantes, o Guinho, que poderia ficar para cobrir aqui uma possível saída do Sinisterra também, e o Danilo, que poderia marcar, por exemplo, aqui o Matheus Henrique, dependendo da situação que tivesse o encaixe, mas também podia ficar o Guinho um pouco mais aqui no Bruno Rodrigues, o Danilo poderia encaixar um pouco mais aqui no Sinisterra e deixar de fato mais dividido aqui o Montoro para fazer essa marcação. E como o Rojas jogava muito aberto, quando essa bola entrasse no Rojas, a gente poderia ter o Danilo já encaixando nele, o Vitinho ficava com o Sinisterra, o Guinho ficava aqui para proteger mais áreas junto com o Bruno Rodrigues, e o Botafogo ainda tinha uma sobra na sua marcação. E esse por muitos momentos foi um encaixe do Botafogo de marcação, um Botafogo que era muito agressivo e buscava tirar essas opções de passe do Cruzeiro, e dificultou muito o jogo da equipe mineira. Mas mesmo com esse encaixe de marcação duro do Botafogo, pesado, o Cruzeiro conseguiu criar suas situações de gol. Mas as situações de gol do Cruzeiro foram mais criadas quando o Botafogo tinha a posse de bola. O Botafogo tentava construir o seu jogo desde lá de trás, e o Cruzeiro muito atento aos saltos de pressão na região do meio de campo, conseguia recuperar essa bola e jogar rápido de contra-ataque, jogar rápido com o campo aberto, pegando o Botafogo correndo para trás. E assim o Cruzeiro teve as suas melhores oportunidades da partida. Um cabeceio com o Lucas Romero e também um lance que o Caio Jorge sai cara a cara contra o Variação e ele acaba batendo essa bola
para fora. O Cruzeiro estava muito bem nesse tipo de jogada, quando o Botafogo tinha a bola, errava na hora de fazer os passes, errava na hora de construir a sua ação ofensiva, e o Cruzeiro conseguia recuperar essa bola. O Botafogo organizava muito a sua saída de bola com o Ferrarese, com o Justino. O Huguinho podia baixar aqui para ser um terceiro, enquanto o Vitinho atacava um pouco mais, dando amplitude. O Danilo entrava um pouco mais por dentro. O Montoro entrava muito para jogar por dentro como se fosse um meia. Você tinha o Medina e você tinha o Alex Telles dando bastante essa amplitude, porque quem entrava por dentro era o Matheus Martins. Então era assim que na maior parte do tempo, quando tinha posse de bola, o Botafogo se organizava para sair jogando. O Cruzeiro marcava no seu 4-4-2, mas o Cruzeiro era muito atento a esses saltos de pressão na região no meio de campo. Quando a bola entrava no meio de campo, ou conduzida pelo Danilo, ou conduzida pelo Medina também, por um desses dois jogadores, ou até mesmo pelo Guinho, o Cruzeiro mordia para tentar recuperar essa bola e imprimir velocidade de contra-ataque. E foi assim que o Cruzeiro fez as suas melhores oportunidades no primeiro tempo, como eu já mostrei aqui para vocês. Mas o jogo acaba sendo decidido por uma jogada de bola parada, um escanteio cobrado pelo Alex Telles e o Justino aparecendo livre na área. Mas para o Justino aparecer livre na área, obviamente, é uma jogada trabalhada pelo Botafogo, desatenção também do Cruzeiro, e acaba ocasionando no gol do Botafogo. Interessante pra gente analisar que o Botafogo tinha tido somente uma grande oportunidade mesmo de fato de gol, que foi na finalização do Montoro para a defesa do Otávio, que é uma jogada que o Botafogo povoa bastante a área, empurra essa defesa do Cruzeiro para trás, justamente para abrir espaço nessa entrada da área e ter a finalização do Montoro, sempre com o Alex Telles dando bastante amplitude pelo lado do campo. Obviamente, em alguns momentos ele pode pisar um pouco mais por dentro, o Matheus Martins pode ir por fora, mas geralmente era o Telles que dava um pouco mais dessa amplitude pelo lado do campo e o Matheus Martins flutuava bastante por dentro. Esse time do Botafogo, esses jogadores que jogam no meio de campo, eles são muito móveis. O técnico Franklin Carvalho dá muita liberdade para eles se movimentarem pelo campo. E esse foi o cenário. O primeiro tempo foi decidido com a jogada de bola parada, com o gol marcado pelo menino Justino, que vinha fazendo uma excelente atuação, também vencendo duelos lá atrás. E no segundo tempo tivemos um Botafogo, obviamente, marcando mais, abaixando o seu bloco, mas de fato tendo um 4-4-2 bem mais visível, com o Danilo marcando pelo lado, o Vitinho baixando para fazer a marcação, o Telles também baixando mais pelo outro lado, e ele ainda continuava caçando lá em cima depois da entrada do Arroio, quando o Botafogo se predispõe a marcar um pouco mais em cima. E esse era o desenho do Botafogo no segundo tempo, Montoro E esse era o desenho do Botafogo no segundo tempo, com o Montoro com o Cabral marcando um pouco mais à frente, o Cruzeiro com o Bruno Rodrigues e Caio Jorge, que quase viravam uma dupla de ataque. O Bruno Rodrigues caía muito aqui pelo lado, entrou o Wanderson pela ponta esquerda, entrou na ponta direita o Arroio. O Cruzeiro tentou mexer, tentou mover as peças, mas pouquíssimo conseguiu progredir dentro de campo com esse desenho. O Botafogo conseguiu marcar bem, conseguiu conter bem as oportunidades de gol do Cruzeiro. É óbvio que o Cruzeiro, quando tinha um pouco mais de campo aberto, quando o Botafogo estava um pouco mais exposto, o Cruzeiro conseguia gerar situações de perigo. Mas o Botafogo, além de se defender bem no jogo de hoje, podemos falar que teve sorte. É o segundo jogo do Wanderson jogando no gol do Botafogo, é o segundo jogo do Alisson jogando no gol do Botafogo, e é o segundo jogo que ele passa com clean sheet sem levar gols. Parece que ele trouxe sorte e um pouco mais também de organização junto para esse sistema defensivo do Botafogo, que acabou vencendo o jogo dessa maneira. O Cruzeiro tentou no segundo tempo, como eu falei para vocês, o Arthur Jorge fez substituições, o Arroio um pouco mais aberto, ele colocou depois mais para frente o Cauã Moraes jogando aqui na lateral direita, tentou algumas substituições, mas o Cruzeiro sentiu muita falta dos seus jogadores de organização, que são Matheus Pereira, que são Gerson, os principais jogadores do meio de campo de fato dessa equipe. E o Botafogo conseguiu sair vencedor desse confronto, para mim, de forma muito merecida, porque soube jogar o jogo e nos momentos que o Cruzeiro teve as oportunidades de gol, não soube aproveitar. Destacar a partida individualmente do Justino, que foi muito boa. O Vitinho fez um bom jogo, o Alex Telles fez um bom jogo, o Ferrarese fez um jogo ok, o Medina fez uma grande partida, não vai aparecer tanto, mas o Medina foi muito bem na marcação, foi muito bem nessas conduções também puxadas de alguns contra-ataques, transições rápidas. O Danilo, já falei que foi mais abaixo, mas eu acredito que é muito pelo posicionamento dele também, um pouco sem ritmo ainda.
ainda aqui em relação ao futebol brasileiro. O Matheus Martins fez uma partida de bastante comprometimento tático. Em algum momento ele foi lá marcar pelo lado direito, quando entra o Santi Rodrigues, quando entra depois também o Kadir, quando entra o Cauã Toledo, vai acontecendo essas substituições no time do Botafogo. Então um jogo de muito comprometimento. E também quem jogou mais uma vez muita bola foi Álvaro Montoro. Esse moleque esconde a bola. E atuação de Álvaro Montoro com a camisa do Botafogo. E tivemos o Arthur Cabral brigando muito também lá na frente o tempo todo, não desistindo, né, cara? O Arthur Cabral, que joga com dores e tudo mais, fez uma partida ok, conseguiu porque o Botafogo queria, ele cumpriu bem o jogo taticamente, conseguiu aparecer bem também em alguns momentos. O Guinho também fez um jogo que não vai aparecer muito pra torcida, mas que é aquele jogo de marcação, de fechar espaço, fechar linha de passe, tá junto ali o tempo todo do adversário, não deixando ele jogar. E eu senti hoje um Cruzeiro muito engessado, previsível, que conseguia ser de fato perigoso quando recuperava essa bola no setor do meio de campo e ligava a transição rápida. Fora isso, o Cruzeiro muito previsível e o Botafogo anulando bem nesse 4-4-2 aqui, marcando mais um Botafogo que não marcou o tempo todo com bloco médio e bloco baixo. Isso foi mais pro final do jogo. Início da partida, no meio do jogo ainda, no início do segundo tempo, o Botafogo marcou lá em cima, pressionou, mostrou que queria também vencer o jogo, que não veio somente para se defender. E esse time do Botafogo é subestimado, eu acredito, cara. É um time que tem muitos jogadores de qualidade, mas que assim, às vezes não fica tão visível porque falta um pouco mais de talento lá na frente, lá nos jogadores de fato para finalizar e fazer o gol. Mas esse time do Botafogo tem muito talento e muitos desses garotos que estão surgindo no Botafogo demonstraram personalidade. Sempre foi cobrado muito da base do Botafogo, porque não bota a base para jogar. Agora tá jogando a base e estão correspondendo. Eu vinha falando para vocês há algum tempo que a base do Botafogo já vinha tendo bons resultados em campeonatos sub-20, em campeonatos sub-17, e que quando esses moleques fossem para os profissionais, eles iam começar a render. Que o Botafogo tinha feito um trabalho muito legal, melhorando as suas categorias de base. E está sendo visto agora dentro de campo. Eles estão rendendo no profissional e daqui a pouco. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro, né, cara? Vão acabar sendo ativos que vão render dinheiro pro Botafogo se fortalecer e ficar mais forte. E é isso, cara. Esse foi o jogo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós e fui. Espero que eu tenha conseguido trazer uma visão diferente do que foi a partida aqui também pra vocês.